Boa noite. Claro, primeira coisa, agradecer o convite da Escola da Cidade, que eu não conhecia, adorei, amei, quase já é a minha casa. Adorando ficar no Cupã, hospedada lá, estou me achando chiquérrimo, um barato, delicioso aquilo ali. E também eu descobri que essa metrópole tem uma mafiazinha aqui no centro da cidade, porque todo mundo se conhece, parece quase uma cidadezinha do interior, né? Eu quero agradecer a presença de vocês em plena quinta-feira, véspera de carnaval. Obrigada. Bom, eu vou começar porque eu vou falar mais ou menos rápido, não vou explicar muitos projetos, porque eu tenho um prazo até 7h30 para terminar. Então, eu dividi a palestra, porque eu tenho uma trajetória de 50 anos de formada, né, de projetos. Então, eu dividi a minha trajetória em 4 movimentos. Aqui está período, mas são movimentos. Mais ou menos baseada no livro do Bruno Santa Cecília, da tese dele de mestrado, que é Complexidade e Confecção da Arquitetura Brasileira, que ele divide também em períodos. E eu dividi em movimentos, porque é como se fosse assim, uma trajetória, como se fosse uma sinfonia, né? Você é jovem, vai amadurecendo, vai envelhecendo e vai mudando, tudo junto com você. Então, como, por exemplo, a Sinfonia de Beethoven, a Sinfonia número 5, são vários movimentos que, no final, completa uma sinfonia. Então, o primeiro movimento, eu vou falar mais sobre o arquiteto Elmo Maia. Eu trabalhei com ele durante 30 anos, até sua morte em 2002, e foi meu companheiro de projetos e de cama. Bom, o Elmo formou-se na Escola de Arquitetura da UFMG em 1967. E ele era um guerrilheiro da arquitetura, sempre batalhou muito, sempre foi contra todas as limitações das críticas, e ele era uma pessoa que conseguia aglomerar muita gente e levar a arquitetura dele e a arquitetura dos outros para onde ele sempre ia. Viajava, fazia palestras. Esse foi o primeiro projeto dele. Ai, voltou. Não. O primeiro projeto dele é que ele ganhou o prêmio, inclusive, do IAB, mas ele não pôde receber porque ele era estudante ainda, só podia ser arquiteto já formado. E ele tinha, então, toda uma influência, né, da arquitetura modernista, e ele teve em São Paulo, o sonho dele era trabalhar com algum arquiteto paulista. Ele esteve aqui, mas realmente ele não conseguiu. Esse é um prédio que nós moramos muito tempo, esse projeto é de 1969, que é o edifício... não, é a casa, ainda a casa. Gente, aqui já é uma fase que ele estava em Brasília. Eu ainda não trabalhava com ele nessa época, e ele fez o Colégio Pré-Universitário de Brasília, que é este que está aqui. Era um grande projeto com módulos, e foi feito somente um módulo. Muita influência de Louis Kahn, né, dos arquitetos da época, né? Eita. Esse já é um edifício que você conhece, né, Álvaro? É um edifício que nós moramos muitos anos, alguns arquitetos amigos moram lá. Esse também foi um prédio premiado pelo IAB, dos anos 70. Aqui em Brasília, uma residência, na época que ele fez o pré-universitário, aliás, o proprietário era o dono do Colégio Pré-Universitário de Brasília. Esse é um prédio que ele fez também em Brasília, por uma grande consultora, que era o Centro Empresarial Eldorado. Esse é o viaduto
que antigamente chamava Viaduto Castelo Branco, hoje chama Dona Helena Greco. E foi, então, a primeira vez que eu tive contato com ela assim, para desenvolver o projeto. Eu estava na escola da Federal também, eu me formei em 71, e nós montamos no terceiro ano um escritório, porque na época não era necessário, não era exigido um estágio. Então, a gente queria aprender mais do que que a escola ensinava. A escola era muito rígida, tinha alguns professores excelentes e um monte de professor que não era tão legal. Então, nós montamos um escritório que chamava Yellow Submarine. E nós éramos seis estudantes. E detalhávamos para aqueles arquitetos figurões de BH. Um deles era o Ello. Então, esse viaduto nós é que detalhamos, nós desenvolvemos com muita dificuldade, porque foi complexo. E, finalmente, acompanhei essa obra, foi a primeira vez que a gente trabalhou junto. Depois veio, eu já estava no escritório dele, veio, então, a fase das casas. Essa, por exemplo, é uma casa que o cliente pediu para ele, uma casa colonial, e ele chegou com essa maquete. Aí o cliente queria matar. Não foi feita. Foi uma fase de poucos projetos executados. Porque era muita experimentação de material espacial, formal. Concursos, sempre nós fizemos muito concurso, porque é uma maneira de você estudar, aprender, porque nem sempre você é chamado para fazer projetos grandes, com alguns temas interessantes. Então, a gente sempre participou de projeto. A sede do Confeia, esse muitos a gente ganhou e muitos a gente perdeu. A sede do IAB é um projeto que foi dele e do Marcinho, que era o arquiteto que trabalhava com ele também. E esse eles ganharam o primeiro lugar. Claro, não foi executado. IAB. Esse é o mercado distrital do Cruzeiro, que foi a primeira estrutura metálica em Belo Horizonte. Esse projeto eu trabalhei com ele na obra, eu ajudei na assistência à obra. Ele existe até hoje, está muito desfigurado, muito descaracterizado, e eu estou lutando para fazer o projeto de recuperação desse mercado. A estrutura, foi a primeira vez que se fez uma estrutura metálica, a estrutura como uma árvore, e esse mercado é muito bacana e é muito usado. Aqui, a sede do CREA, 4 Região, também foi um concurso que nós participamos. O SBPC. Isso aqui está horroroso com esses expressões no olho de sapo, porque o dono da casa fez essa fiura aí desses toldos. É a casa do Murilo Barreto, que é um escritor mineiro até importante, Benito Barreto. Ele tinha uma revista chamada Informador das Construções, e nós começamos, o Ello principalmente, começou a publicar projetos dentro da revista Informador das Construções, que era uma revista de preços, de material, preço de obra, era mais para engenheiro. Então, começou a publicar na revista dele, que era encartado na revista, as publicações de arquitetura. Mais uma residência, essa seria feita na Pampulha. Esse foi feito, o edifício Barca do Sol. Essa o pessoal chama de Gaiola das Loucas. É um projeto metálico para um dos diretores da Uzi Minas, que exigia um projeto metálico. O interessante é que toda essa estrutura foi feita manualmente, não tinha equipamento. O terreno tinha um problema topográfico, era muito difícil chegar, não tinha rua, então foi toda praticamente feita no MUC, essa estrutura. Aqui já Ouro Branco, teve um período que ele trabalhou, eu já estava trabalhando com Ello, e ele foi como funcionário da Açominas, que foi construída em Ouro Branco.
Então, eram muitos projetos, eram projetos demais que tinha que fazer. Então, ele levava os projetos para o escritório, porque ele não dava conta de fazer lá, e nós fazíamos no escritório sem ganhar nada, porque era o salário dele que estava ali segurando o escritório. Esse é um hotel que foi feito lá, hoje também ainda está bem descaracterizado. Esse seria também o Hotel Concórdia, um outro hotel na região de Ouro Branco, esse não foi feito. Essa fazenda Pé do Morro, e eu, em 78, 79, eu fiz um curso de especialização em restauração e conservação de bens imóveis, que era da CEPLAN, Unesco, era um curso que ele aconteceu a primeira vez aqui em São Paulo, a segunda no Recife, a terceira em Minas Gerais, foi quando eu fiz. Então, me especializei também na área de restauro. Então, em Ouro Branco, tinha essa fazenda, que é a Fazenda Pé do Morro, e o Elio levou, então, para o escritório para a gente trabalhar na parte de intervenção e restauração. Ela estava em péssimo estado de conservação, tivemos que levantar com macaco hidráulico e restauramos a fazenda e fizemos a capela. Eles queriam uma capelinha estilo colonial, mas a gente convenceu que não era impossível, a gente nem vivia na época colonial mais, e tinha essa ruína. Nós colocamos uma historiadora, contratamos uma historiadora para fazer a pesquisa histórica, porque a restauração ou intervenção, na verdade, não é um achômetro, é um estudo científico, é profundamente embasado, senão fica picaretado, né? Então, ela pesquisou essa ruína, parece que era onde ficavam os escravos, mas não se tem certeza. Então, nós optamos por fazer um conceito, né, de fechar aquela ruína, abraçar aquela ruína com a estrutura metálica, que seria os perfis que a Sominas iria fabricar. Só que, na época, ela ainda não fabricava e foram fornecidos pela Usiminas. Então, nós deixamos a estrutura como chegou, marcada com numeração de aço cortem. A ruína ficou intocada, inclusive a gente não precisou nem estabilizar, ela estava estabilizada, estava um pouco vandalizada, nós deixamos do jeito que estava e trouxemos o sino, a torre sineira. Esse sino foi doado pela comunidade e a gente colocou na igrejinha. E esse... Ai, meu Deus. Esse crucifixo ali, ó, é um crucifixo baseado numa igreja lá de Ouro Preto. Essa capela está na casa lá em Portugal, casa... Hã? A Casa da Arquitetura que eles fizeram, né, o recolhimento de alguns projetos do Brasil para fazer parte do acervo da instituição. E eles pediram a capela, e a capela foi para lá, as plantas, maquete, tudo está lá. Aqui dentro, nós temos a ruína, que ficou exatamente como estava. O forro é uma alusão às bandeirolinhas de São João, né, as festas juninas de Minas Gerais. E os bancos nós desenhamos tudo aqui dessa capela. Inclusive, ela foi tombada. Quando o Elio estava doente, em 2002, o IEFA, que é o patrimônio estadual, tombou essa capela. Então, bom, foi ótimo. O segundo período já é quando a gente fez a consolidação nossa com outro arquiteto, que era o Silvio, que é o Silvio de Podestá, que nós tínhamos assim um pensamento semelhante, a mesma vontade, a vontade de mudar, a vontade de experimentar. Então, nós ajuntamos, não como uma empresa, mas como para dividir despesa, que a gente sempre foi muito duro, era tudo muito difícil. Então, nós entramos em um concurso estadual de projetos de escola. Então, tinha vários tipos de escola, escola rural, escola em pequenas cidades, e nós entramos com todas as possibilidades.
que o concurso oferecia, e ganhamos algumas. Uma delas foi esse grupo metálico, que nós conseguimos, que também não ia ser construída, aí nós conseguimos convencer o prefeito de Timóteo, que era um conhecido nosso, em construir. Então, ele fez essa obra. E foi a época da ruptura. Na verdade, nós começamos a pesquisar muito espacialmente, ambientalmente, o respeito ambiental e materiais. Então, foi a época que a gente questionava muito a arquitetura existente que estava sendo feita no país. Então, nós resolvemos chutar o balde. Chutamos o balde com força e começamos a experimentar. E foi quando, então, a gente lançou a revista Pampulha, porque nós não tínhamos contato com projetos e arquitetos de outros estados. Como a gente fica ali no meio daquela montanha, a gente ficava muito isolado. O eixo Rio-São Paulo tinha um movimento muito grande, um intercâmbio grande, e tinha pouquíssimas revistas do Brasil. Já tinha tido muitas, mas com a ditadura as revistas foram encerrando, né? Então, nós resolvemos, como ela já estava publicando no encarte da revista Informador das Construções, nós resolvemos, então, fundar uma revista que chamava Pampulha. Nós éramos 20 arquitetos que fundamos e começamos a trabalhar e publicar não a arquitetura mineira, de mineiro, mas a arquitetura feita em Minas, para poder divulgar o trabalho que estava sendo feito lá. E essa revista foi assim a nossa salvação. Esse é um grupo escolar também do concurso, que nós ganhamos em outra cidade, nesse mesmo concurso, foi executado usando a técnica de forno de carvão, que é a técnica da região de Timóteo e arredores. Daí, nós fomos fazer essa casa do arcebispo de Mariana, já na área de patrimônio. Mariana, não sei se vocês conhecem, foi a primeira capital do Brasil, e a pracinha dela central tem um casario, e bem na esquina tinha um terreno vago. Então, o arcebispo solicitou um projeto para a casa dele, e nós, então, fizemos fizemos vários estudos de patrimônio IFAM, porque era o IFAM no caso, nem era o IEFA, não aprovava nenhum. Finalmente, nós conseguimos aprovar esse projeto, mas quando começou a fazer as fundações, o lençol freático estava muito superficial. Então, nós tivemos que levantar, porque o arcebispo não queria fazer drenagem, porque disse que não tinha dinheiro, não ia fazer. Então, nós tivemos que levantar um pouco a casa. Com isso, as cumieiras desencontraram. Mas, como a rua é descida, todas as cumieiras são desencontradas. Mas aí o IFAM embargou nessa obra, e nós ficamos quase 1 ano e 8 meses com essa obra embargada, e tivemos que fazer um esteio desse aqui da esquina, Aço Cortém. Tivemos que fazer lá, na verdade, um esteio lá, na escala 1:1, para que o grupo do Rio de Janeiro do IFAM fosse lá e analisasse. Eles ficaram 15 dias lá analisando. Finalmente conseguimos aprovar. Porque a gente estudou muito o ritmo dos cheios e vazios, como as outras casas contíguas ali. Então, nós obedecemos aquele ritmo, nós obedecemos os esteios, que são esteios de esquina. Então, finalmente conseguimos aprovar. E a casa terminou, mas terminou com muita dificuldade. Tivemos que mudar acabamento interno. Aqui já a famosa ame ou odeie, é a rainha da sucata. Criou-se um drama em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, por causa desse projeto. Porque não tem meio termo, até que, enfim, o mineiro saiu de cima do muro. Por quê? Ou amava ou odiava, não tinha escolha. Até hoje tem polêmica, já tem, sei lá,
quase 30 anos, existe polêmica nisso. Os arquitetos paulistas odiaram, eu sei disso. E aí, a Rainha da Sucata, que, na verdade, era um centro turístico, que foi apelidado de Rainha da Sucata pelos estudantes de uma escola de ensino médio perto, porque foram usados todos os materiais de Minas Gerais aí. Por exemplo, o amarelo, chapa de aço que fabricava o carro da Fiat, o piso é de quartzito polido. Gente, está difícil, viu? Isso aqui. Pedra-sabão, enfim. A Rainha da Sucata, hoje, ela está fechada. Eu trabalhei aqui para montar o circuito cultural, porque fui eu que montei o circuito cultural da Praça Liberdade. Eu fiz questão de montar um escritório aí com a equipe. O terceiro período, bom, a revista Pampulha durou 12, foram feitos 12 números, editados 12 números, durante 3 ou 4 anos, porque nunca tínhamos dinheiro para fazer a publicação. A gente que fazia tudo. Não existia computador, era tudo com luva, com pinça, virava a noite fazendo. Nós que íamos lá e pedíamos às empresas para financiar, para anunciar. Era assim, uma batalha. Aí as pessoas foram saindo, e no final ficou somente nós 3, o Elmo, o Silvio e eu. E nós completamos 12 números, e paramos e começamos a fazer um jornalzinho do nosso escritório. O terceiro período é que a gente, então, nós separamos o escritório com o Silvio, nos anos 90. Então, o Elmo e eu fomos trabalhar juntos, e foi a época, porque a gente não tinha encomenda de prédio, as pessoas não encomendavam, a gente não tinha muito projeto. As pessoas tinham medo, um pouco de grilo, né? Assim, o que ia sair, né? Se eles iam ser uma coisa assim, muito estapafúrdia, se ia ser muito caro, enfim. Nós, então, entramos no concurso, um concurso fechado para essa torre, e nós ganhamos. Então, foi a primeira torre, primeira obra de torre que nós conseguimos executar, que chama Centro Empresarial Raja da Baglia. É um prédio comercial. Aí a prefeitura, as leis da prefeitura são coautores, né, conosco, né, de projeto. Então, quando a lei muda, você vai tentando melhorar, tentando adaptar dentro das possibilidades. Aqui, no caso, era uma lei maluca, porque o pilotis era no 5º andar, era obrigado a ser no 5º andar. E embaixo tinha que ter loja. Então, assim, é lei, agora já até mudou isso. Nós, então, fizemos 2 prédios separados, 2 torres separadas, interligadas ali por uma ponte no último andar. Aqui é o edifício Office Center, aqui era o nosso escritório. Na época, era a incorporação. Como a gente ganhou o primeiro concurso, daí para frente, a gente não tinha encomenda. Então, o que a gente fazia? A gente ia para o empreendedor, arrumava o terreno, arrumava a pessoa que ia ter dinheiro para começar a construir, e depois vendia na planta. Então, a gente corria atrás para projetar. E esse prédio, o proprietário queria fazer uma loja de vidro, de reposição de vidro de carro, e nós conseguimos convencê-lo de fazer a torre. Então, foi feita a incorporação, e na época era uma consultora de jovens engenheiros, e eles, então, nos contrataram, nós nos forçamos a eles nos contratarem, e como é um prédio de esquina, triangular, o sol de todos os lados, a gente achou por bem fazer uma torre circular, e esse revestimento, como ele tinha uma metragem quadrada já definida, que era uma sobra de outras obras, nós tivemos que reaproveitar, era a nossa tarefa. E tinha cinzas de vários tons. Então, nós começamos de baixo para cima e de cima para baixo, com as cerâmicas mais escuras, e fomos mesclando até chegar no centro, onde fica a cerâmica cinza mais clara. Então, de longe é interessante, que parece que o prédio pegou fogo, assim, é estranho.
Aí, a parte interna é um vazio, né? Foi na época do Collor, essa bandeira do Brasil, foi na época do Collor, viu, gente? E aí, o Collor, ele tomou dinheiro lá, a poupança dos brasileiros, e as pessoas aportavam financeiramente mensalmente. Então, o pessoal conseguiu continuar aportando para continuar a obra, e a gente, então, fez uma homenagem a todos nós que ajudamos a construir esse prédio com a bandeira brasileira, e ali, aqui, é um Atlante que segura falsamente uma laje que seria uma lanchonete. E outra coisa que a gente fez aqui é que, em cada andar, nós colocamos janelinhas menores internamente. Então, a sensação que você tem quando você está lá dentro, que o prédio é muito mais alto, é muito mais alto. E ele também é uma preocupação que a gente sempre teve, que é essa coisa da preocupação com o meio ambiente e com a insolação, para não haver excesso de gasto com ar-condicionado, de energia. Então, nós trabalhamos cada insolação com a forma mais conveniente de proteger do sol, até chegar na insolação sul, que não bate o sol, então são só janelas. Esse já é um residencial, que também foi incorporação que a gente foi atrás para incorporar. Sempre era, nunca fomos chamados, não. Oh, meu Deus. Esse é um outro também da mesma construtora, que não poderíamos gastar muito também. Então, nós usamos azulejo comum de banheiro, e fizemos essa trama, modulado nas janelas, com modulação nas janelas. Esse prédio é um centro de confecção, de uma área em BH que tem muita confecção de roupas. Aqui foi uma experiência com um jogador de futebol, não sei se vocês já ouviram falar, acho que não, Nelinho. O Nelinho jogava, acho que para o Cruzeiro, não sei. E ele fez, no Mineirão, ele deu um chute que a bola foi fora do estádio. Então, nós fizemos isso para ele e nós tínhamos uma escultura que era uma bola que saía para fora da rua. Ele não quis fazer. Foi uma experiência construtiva aqui. Nós não usamos forma de madeira, usamos forma de palha, essa trama de bambu, esteira de bambu, e como não existia celular, a gente foi moldando na hora. Então, as pessoas vinham com a madeira, com as formas de bambu, e nós do lado de fora com um radinho, um radinho, falando, faz mais, soca mais, puxa para lá, puxa para cá, até dar a forma. E depois pusemos a ferragem, porque isso aí, se você escavar, você entra lá dentro. Hoje está totalmente descaracterizado. Esse já foi um concurso da Usiminas, a Usiminas todo ano fazia concurso de arquitetura, e nós, então, trabalhamos com um escultor alemão. Aliás, a gente sempre trabalhou com artistas, não por obrigatoriedade, mas não como um broche, como a gente já fez, utilizar uma escultura apenas no jardim ou no prédio, como aquele prédio redondo, que tem uma escultura do Jorge dos Anjos, mas aqui a gente trabalhou com o escultor para trabalhar o programa de necessidades e as formas. Esse concurso foi o último que nós fizemos, porque, não, depois desse, ganhou uma equipe de Belo Horizonte, o projeto foi executado. Este foi o Memorial de Campo Grande, que nós, 100 anos de Campo Grande, nós fizemos esse projeto e ganhamos esse concurso. Nós detalhamos esse projeto, que deu mais de 1000 pranchas, e ele não foi executado. E ganhamos, não, esse nós não ganhamos também, o CREA de Brasília. E esse nós ganhamos. No dia que teve o concurso do Grupo Corpo, que nós ganhamos o primeiro lugar,
saiu o resultado desse PIC Sul. E nós ganhamos esses concursos, os dois no mesmo dia. E o Ello já estava doente e logo depois ele faleceu e esse prédio não foi executado. Na verdade, eles venderam o terreno. Aqui é o Grupo Corpo, que nós ganhamos um concurso nacional em 2 etapas, com um júri bacana, que veio, inclusive, gente de fora do Brasil, arquiteto de fora do Brasil, e a Usiminas exigia que todo o prédio fosse feito em metal. Então, ele é todo metálico, com sistema construtivo ditado pelo edital e revestido de chapa de aço cortem. Trabalhamos nesse projeto com um artista plástico, um escultor famosíssimo, uma pessoa incrível, que chama Amilcar de Castro. Não sei se vocês ouviram falar já, que trabalhava com dobras de chapa. E ele foi o nosso colaborador aqui no caso. Esse a gente detalhou também, mas a Usiminas não fez. Esse foi o último projeto que eu fiz com Ello, foi feito junto com o diretor, que é atual diretor da Escola de Arquitetura, que é o Maurício Campomor, e Eduardo Ferola, que é um arquiteto de Belo Horizonte, que era o grande Museu do Egito. Fizemos esse, eu estava falando, esse foi o projeto que a gente fez no hospital. O Ello já estava doente, estava hospitalizado, e de dia eu ficava lá, a gente trabalhava, de noite ia para o escritório para fazer os desenhos. O grande Museu do Egito, aliás, ficou pronto o museu, né, que ganhou o concurso, ficou pronto o ano passado. Você viu? Ficou incrível. E a mudança foi assim, parecia uma escola de samba desfilando, levando as múmias, os ornamentos egípcios, foi incrível. E o projeto é lindo, o projeto ganhou, muito bacana. A gente fez esse projeto que é uma elipse em todos os sentidos, né? Na areia, quer dizer, é próximo, bem próximo às pirâmides, a cidade está crescendo, quase chegando nas pirâmides, e esse museu seria para barrar esse crescimento. É real, está vendo ali a pirâmide, estão ali atrás. É uma cápsula azul, e era complexo, porque a utilização do museu tinha que você poderia escolher o seu roteiro. Você não tinha obrigação de visitar todo o museu. Então, você escolhia, por exemplo, um roteiro por época, por dinastia, ou por tema. Por exemplo, você queria ver a navegação da dinastia tal. Aí nós conseguimos com um partido circular. E as circulações, elas não cruzavam. O quarto movimento é o movimento solo, porque aí o Ello faleceu em 2002, e eu fiquei sozinha ali no escritório e pensei, Deus meu, agora o povo vai falar assim, essa mulher não vai mais continuar a trabalhar, né? Trabalhava com homem e ela não estava fazendo nada. Aí eu falei, e agora? Aí eu fui convidada para fazer esse concurso do CRM. Eu falei, gente, eu tenho que ganhar esse concurso de qualquer maneira. Era um convite de 5 equipes, inclusive a equipe do Rio e de São Paulo. Eu falei, tem que ganhar isso, para poder mostrar que eu também faço. Porque, não sei, eu sempre tive segurança. O Ello nunca foi machista, sempre me deu maior segurança, me ensinou muitas coisas, aprendi demais com ele, mais do que na escola, e eu acredito que ele também tenha aprendido comigo, né, que era uma troca ali de conhecimentos, né, e de sensibilidades. Então, eu fiz o projeto, que é um projeto da sede do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, num terreno complicado. Aqui está o corte, vocês podem ver que embaixo tinha um terraço, tinha um teatro, em cima nós criamos uma praça, porque antes tinha uma vista linda, hoje tem um shopping monstruoso feito do lado, o terreno não foi executado, o terreno não dá para fazer mais nada, porque desafetaram, inclusive, uma rua, o shopping desafetou uma rua, e o terreno praticamente perdeu o valor dele. Bom, não tem importância passar. Eu fiz um estudo grande aqui de insolação,
porque eu estava usando brise de vidro, fiz um estudo bem feito com relação para mostrar que o brise de vidro ele ia funcionar. Bom, e aí eu ganhei esse concurso, e aí pronto, falei, agora tá bom, já, todo mundo já sabe, agora vou viver minha vida e fazer meus projetos. Aí eu fui chamada para trabalhar no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, que vocês devem conhecer, não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, a Praça da Liberdade é a praça mais importante, porque tinha o Palácio do Governo, tinham secretarias, então ali era onde estava situado o poder, né? E todos esses prédios foram, com exceção da biblioteca, que é essa aqui, ó, essa biblioteca aqui, que é edifício do projeto do Niemeyer, e esse daqui, ó, cadê o edifício? Cadê o edifício? Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui também é do Niemeyer, é um prédio residencial, edifício Niemeyer que chama, é um belíssimo edifício. E a praça é uma praça do século XIX, do final do XIX, e estava em péssimo estado de conservação, porque aqui tinha uma feira hippie, tinha uma feira de bebida, tinha uma feira de não sei o quê, acabaram com a praça. Então, em 91, eu restaurei a praça toda. Em 2003 e 2004, eu comecei a montar o circuito cultural, porque com o projeto do Oscar Niemeyer foi feito um centro administrativo novo em Belo Horizonte. E os prédios praticamente já estavam todos desabitados e muito descaracterizados internamente e muito sem conservação, enfim. Então, o governo achou por bem que ali fosse uma área de cultura, de museus. Então, eu fui, dentro das minhas metas, era fazer como se fosse um termo de referência para cada um dos prédios, o que podia fazer em cada um dos prédios, porque eram todos eles tombados pelo IEFA e todos eles tombados pela prefeitura, pelo município. E, finalmente, nós conseguimos implantar depois de alguns 2 ou 3 anos. Então, lá no Circuito Cultural, tem aqui a Rainha da Sucata, que é na esquina. Depois, esse aqui, que é a Praça da Ciência, que é o primeiro planetário em Minas Gerais. Lá está o edifício Niemeyer, que é muito lindo, e do lado onde é o prédio que hoje funciona o CCBB. Conseguimos levar um CCBB para BH. O Palácio da Liberdade, que é aberto à visitação pública. Esse prédio meio amarelado, que hoje é o Museu das Minas do Metal. Esse verde está lá, é a sede do IEFA, mas está em péssimo estado de conservação. E aqui, ó, é um prédio que era um hospital, um antigo hospital, que é uma rua próxima à praça, que nós chamamos o Borsoi e a Janete Costa, para fazer para nós o projeto. Borsoi, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Acácio Gil Borsoi, um arquiteto modernista de Recife, muito bom, e Janete, a sua esposa, arquiteta, e ela era apaixonada com a arte popular. Então, nós chamamos, porque ela já tinha feito outros museus de arte popular, e ali funciona o Museu de Arte Popular. Eu acompanhei as obras, aqui é a biblioteca, ali é o Museu Mineiro, que também está dentro do circuito cultural, aqui é o projeto do Borsoi e da Janete, e ali é o Arquivo Público Mineiro, que também está dentro do circuito. Aqui eu tive que fazer, para aprovar os prédios, aprovar as intervenções, porque eu que fazia as definições de tipo da quantidade de intervenção que podia. Nós chamamos o Paulo Mendes da Rocha para fazer esse aqui do meio, que foi feito pelo Paulo e pelo Pedro. E aqui a Praça da Ciência, aqui é um prédio, aquele ali é o prédio que é o Museu das Minas do Metal. Eu tive que fazer essa simulação sem árvore para que o patrimônio visse que nem esse prédio e nem nesse anexo, essa intervenção do Paulo ia interferir
na característica dos prédios do século XIX. Essa praça tem uma riqueza enorme, porque ela não só tem prédios do século XIX, do início da capital, como tem prédio de Oscar Niemeyer, tem um prédio que é a casa do arcebispo de Belo Horizonte, que é Art Deco, e tem a arquitetura também de um professor nosso, que era o Ardi, que é também um prédio modernista. Então, ela tem todas as épocas, e tem a Rainha da Sucata. Então, tem todas as manifestações arquitetônicas num só espaço. E aí, bom, para conseguir aprovar esse projeto do Paulo aqui, a gente teve que batalhar, porque foi uma loucura. Até arquiteto foi contra, foi uma loucura. Bom, aqui é esse prédinho que até está no cartaz ali. Obrigada, adorei o cartaz, viu? Que é a Praça da Ciência, que era resolveu-se fazer ali um planetário. E nenhum prédio podia alterar a volumetria, né? Nada na altimetria deles, na volumetria e na altimetria, porque existem os raios de visão que o patrimônio usa. Mas esse poderia, se eu deixasse a parte frontal na mesma altura dos prédios vizinhos, que são as secretarias do século XIX. Eu pude suspender atrás para encaixar. Bom, a princípio, o prédio era uma porcaria, era uma coisa horrorosa, que era um anexo. Eu queria demolir e fazer uma coisa nova. O IEFA falou, se demolir é praça, não será nada construído. Então, eu falei, então tem que salvar essa porcaria aí. Então, o prédio não era modulado, ele foi feito, ele foi construído como anexo da secretaria pelos presos. Então, assim, não tinha nenhuma medida, não tinha que distância de pilar, eu tive que engrossar, acertar tudo. Ainda consegui crescer um pedacinho lá atrás, roubar um pedacinho aqui atrás, para crescer os banheiros, o pórtico vertical, que são os banheiros, o pórtico rígido, escada, enfim. E esse prédio não é bom para museu, porque tem um pé direito super baixo, e não ia ser museu, ia ser um local de experiências de química, física e tal. Mas já tem, aí puseram lá um museuzinho, uma exposição mais ou menos bem ruinzinha, e tem lá o planetário e tem o observatório também. Então, eu fiz uma casca, eu fiz uma estrutura metálica, agora não passa mais nada. Aqui é o último andar com o planetário, tem 9 metros de diâmetro, e eu fiz um invólucro, e tive que, inclusive, usar alongadores de diferentes dimensões para poder pôr os vidros a prumo, e usei um vidro acidado, que eu que acidei. Aqui, ó, ali está a cúpula do planetário, é pequeno. E aqui na frente tem um teto que é retrátil, para fazer observações na época de inverno. Eles têm os telescópios lá, é muito legal. A criançada vai muitíssimo lá, muito, muito, muito explorado pelas escolas. E o vidro, eu queria fazer uma projeção na fachada, mas uma projeção de dentro para fora. Então, nós compramos 12 retroprojetores, eu fiz a modulação de acordo com como se fossem fotografias, e tem os projetores por trás, só que eu tive que acidar o vidro. Eu fui acidando com ácido, eu fiz um módulo na escala 1:1, lá em Nova Lima, numa fábrica, e eu fui acidando o ácido e usando as projeções até dar foco. Aí, quando deu foco, a gente acidou todos os vidros, e ele, então, é um prédio que ele conversa com a cidade, ele passa filme, por exemplo, a UFMG agora que está explorando esse prédio. Então, os alunos da UFMG, por exemplo, tem concurso de fotografia, tem concurso de curta-metragem, e tudo aqui passa aqui nessa fachada. A gente já fez muito evento aqui. Ele é colado na secretaria. Aqui é a sala dos retroprojetores. Aqui estão os projetores. Aqui é o terraço panorâmico.
E é bacana, assim, eu acho legal, porque de dia, ele também conversa, porque a sombra das árvores bate no vidro e dá essas sombras interessantes, eu acho interessante isso, que é outra visão. A gente passou um concerto eu fiz a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o projeto, e a obra fui eu que implantei, e a orquestra tocou o concerto Os Planetas, e passou aqui na fachada, a gente fechou a rua, colocou as cadeiras, levamos um vinho, o povo todo ficou lá num silêncio mortal, foi maravilhoso esse dia, essa noite. E aí são as coisas que a meninada passa lá. Tem uma meninada lá agora muito legal fazendo esse trabalho. E aí ele é uma bolha de luz que conversa na semana LGBT. Meu Deus. Bom. Aí, Museu da Cachaça, vou passar rápido, porque eu acho que vai demorar demais. Museu da Cachaça em Salinas, que Salinas é a cidade que fabrica a melhor cachaça do mundo. Lá fabrica cachaça Havana, né, que é uma cachaça que vale ouro, vale muitos mil reais. E, então, é uma cidade muito quente, no norte de Minas, muito pobre. Então, eles me pediram para fazer, o governo pediu para fazer o Museu da Cachaça num aeroporto desativado no centro da cidade. É um terreno de 200 metros. E eu fiz esse projeto porque eu fiz uma reunião com o museólogo, a museologia, com a museografia e comigo, e o projeto foi saindo. Eles falavam, a gente quer uma circulação que não seja labiríntica, a gente quer uma sala mais alta, a gente quer assim, assado. Eu fui fazendo. Quando eu vi, estava pronto, e a fachada é a planta, praticamente. Ele é todo de alvenaria, lá uma cidade super quente, mais de 50 graus na época de verão. Então, eu fiz uma parede dupla lá, eles fabricam tijolos de bloco, esses blocos furados, né? Eu fiz parede dupla com 10 centímetros de colchão de ar e usei também na laje uma dupla. Então, na verdade, tem ar-condicionado na área do museu, mas, na verdade, são 5 graus a menos dentro do que fora. Então, já é assim, eu acho que já é uma vantagem. Pintado de azul, escolha, porque todo mundo lá gosta, pinta a casa de cores muito fortes. Então, eu fiz lá umas conversas lá com os vizinhos, o azul ganhou. Onde tem as salas educativas e biblioteca, eu não tenho ar-condicionado, eu trabalhei com cobogó, estrutura de madeira na praça. Aqui é o hall de recepção, né? Não tem, é um museu que não tem muito acervo. Essa aqui é uma sala que tem uma canaleta embaixo aqui, e todo mês, eu não sei se está acontecendo isso, a ideia é todo mês um fabricante de cachaça colocar lá a sua, porque tem aromas diferenciados, né? Então, para bons entendedores, quando eu ia lá, tinha muito chinês fazendo negociação para importar. Então, eles exportam muita cachaça. Então, era um lugar de fazer, inclusive, tem uma sala de roda de negócios. Então, cada mês trocava o aroma da cachaça ali. Aqui é uma sala que passa a distribuição, fala da distribuição da cachaça, e passa cinema, porque Salinas não tem, passa filmes, Salinas não tem cinema. Aqui eu utilizei o piso de terra, né? Essa aqui é uma parte mais interativa do museu, que as pessoas podem participar mais, e eu utilizei a terra batida, ressecada, que é bem típico da região, e pus no meio uma passarela de vidro. Aqui já é a área da biblioteca, e aqui tem a salinha das cachaças. É aquela parte mais alta, é todo modulado de 1,25 por 25, 2,5 por 2,5, 5 por 5. Então, essa salinha tem 5 por 5 por 10 de altura.
toda revestida de espelho, e daí a gente dá isso aqui, o teto também é revestido de espelho. É a sala preferida dos bebuns, porque entra aí, é uma piração. Até eu fico pirada. É uma grande piração. Você vê 500 mil cachaças até o céu, assim. Aí está a Havana, a famosa Havana. Ok, Corpo Cidadão, vou passar muito rápido, que é um projeto que eu fiz, que é um projeto social. Eu gosto, eu faço muita coisa para assim. Como eu não tenho condições de ajudar financeiramente nenhuma instituição, eu faço projeto gratuito. Esse é um deles, Capela sempre é, né? Porque já tem terreno no céu. Já até ganhei, eu acho. Aqui é onde era a FEBEM, onde ficavam presas as adolescentes que tinham feito né, sei lá, roubado, feito alguma coisa, um lugar horrível, que graças a Deus foi desativado. E aí, na época que eu estava no governo, foi feito um negócio que chamava Plug Minas, onde nós pegávamos adolescentes de risco, né, e levávamos, ficava horário integral, tinha café da manhã, almoço, jantar, e aprendiam várias coisas. Por exemplo, o Grupo Corpo ensinava dança, ensinava as pessoas a iluminação teatral, figurino. Então, as pessoas já saíam com emprego, técnicos mesmo. Infelizmente, eles não fizeram esse, porque mudou o governo e o governador novo simplesmente desativou esse projeto, que eu acho assim um absurdo. Então, a minha parte era essa. Ali de telha era o pavilhão, né, que é das meninas, eram vários pavilhões, e aqui era a sala de dança que eu tive que fazer, porque ela era cheia de pilar, não tinha condições de fazer uma sala de dança. São várias salas de dança e cursos. Aqui o pavilhão, a cobertura, a sala. Agora eu vou começar a falar umas capelas, porque, né, para ganhar o céu. A Capela de Santana de Gogô e Mariana é uma história muito louca, porque existia em Mariana esse Morro do Gogô, que tem mais de 30 mil perfurações de exploração de ouro. Os ingleses foram para... Era explorado no século XVIII, na época colonial. Depois, os ingleses, no século XIX, foram para lá, continuaram explorando o ouro, furaram não sei quantos mil buracos, e por isso que chama gogô, porque os jumentos, os cavalos, né, eles ficavam batendo assim, gol, para os cavalos andar. Então, chama gogô por isso. E não pode entrar nesse lugar, porque você cai no buraco e acabou. Morreu, ninguém sabe onde é que você está. Já morreu muito cachorro lá, muito cavalo. Então, tem uma pessoa que você entra e vai te dirigindo. Tinha uma capelinha, a Capela de Santana, que é uma comunidade quilombola, pequeniníssima, poucas pessoas. Eles tinham como devoção a Santana. Uma capelinha que existia lá, de manhã eles acordaram, a capela foi abduzida, sumiu, desapareceu, não tinha mais. Na verdade, o arcebispo vendeu a capela para a Mendes Júnior, que era uma construtora importante em Belo Horizonte. E ela tinha mania de comprar igrejas e capelinhas no interior de Minas Gerais, desmontar e remontar no lugar que eles tinham a sede deles. Bom, essa capela e essa sede foi desfeita, e eles desmontaram a capela que tinha lá e devolveram para a UFMG todas as peças da capela. Então, a comunidade, sabendo, foi atrás e a UFMG entregou as peças e eles nos chamaram para fazer uma capela, que queria uma capela igual era antes. A gente tentava convencer que era impossível, porque aquilo foi feito no século XVIII, não tinha jeito de repetir, nem nada, a técnica, nada. Então, mas eles não aceitavam uma capela contemporânea. Então, a gente ficou, na verdade, apenas aqueles pisos, né, que é o adro, a nave e a capela mor, a gente conseguia ler a planta no chão. E no arco cruzeiro a gente conseguia ver as duas elevações onde apoiava o arco cruzeiro. Então, nós contratamos um pessoal da restauração, para que depois eu volto.
para fazer um levantamento das peças para a gente. Ah, não tem aqui, não adianta. Então, nós levantamos todas as peças e vimos que da original mesmo, dessa capelinha, só tinha a porta principal, os sinos, o paravento e o arco cruzeiro. E nós não tínhamos nenhum levantamento, não existia levantamento dessa capela, ela não era tombada nem nada. Nós conseguimos somente uma foto. Então, pela foto de um jornal antigo, que tinha umas pessoas na frente, a gente foi fazendo, mais ou menos, a planta estava fácil de fazer, mas a elevação não estava. A gente foi fazendo alguns cortes, algumas elevações, enquanto o pessoal fazia o levantamento, catalogando todas as peças, e descobriram que a maioria das peças não era da capela, isto é, a capela que estava lá, na sede da construtora, era um monstro, né, construído com várias partes de várias capelas de Minas Gerais. Então, a gente falou, bom, se nós conseguirmos encaixar o arco cruzeiro no nosso corte, aí a volumetria vai estar aproximada, não é uma volumetria exata, estará aproximada. E nós conseguimos mesmo. Então, aqui, nós temos aqui nós temos a nave, aqui a porta, que é a porta original, a nave, aqui o apoio do arco cruzeiro e aqui a capela mor. Então, essa parte aqui, existe uma ruína com uma altura pequena, de uns 50 centímetros. E aqui em cima teria o coro, porque tem as torres sineiras que dão para o coro. Então, nós fizemos o corte e nós conseguimos encaixar exatamente o arco cruzeiro aqui. Com mais as alturas de forro, de abóbada, mais altura de cumieira, nós conseguimos chegar numa volumetria aproximada do que era a capela. Nós levamos lá para a comunidade e eles viram que realmente a volumetria era muito semelhante. Então, nós resolvemos fazer o seguinte, nós não íamos construir uma capela igual era, nós íamos fazer a volumetria como era, sem nenhuma modenatura, sem nenhum ornamento, sem nada, utilizando apenas os materiais que nós encontramos que eram da origem da capelinha. E fizemos aqui um rasgo para entrar uma luz natural e o forro seria em material translúcido. Não ia ter iluminação, iluminação aparente. Aqui temos a escada que vai para o coro. E embaixo tem milhões de peças lá guardadas, lá no Palácio da Olaria, que foi a antiga casa do arcebispado. Então, nós traríamos ali para aquele anexo, meio semi-enterrado ali, contando, né, essa história triste aqui dessa capela. Então, ela é toda feita em concreto aparente, concreto branco, com cimento branco, recortado, a porta original, as janelas originais, aqui é o óculo que seria feito de concreto, e aqui todo o telhado, não teria telha, tudo de concreto, como se fosse uma forma, né? Foi a maneira que nós conseguimos de convencer os habitantes que a gente não ia conseguir fazer uma capela igual, mas a gente poderia trazer a alma, né? Eu falei que a alminha dela está de volta. E aí ficou. Esse também é um projeto que está engavetado até hoje. O altar-mor, nós não encontramos nada lá, o retábulo, não tinha nada. Nós deixamos um vidro fixo, que é a paisagem que a gente colou ali atrás, a paisagem é essa aí. É super linda. Aqui é do coro, do altar-mor para o coro. Aqui seria o museu para contar a história. Esses muros existem. Agora, aqui é também outra tragédia, que é de São Bento, né? No dia 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão
arrebentou, e foi aquela tragédia que todo mundo sabe, morreram 19 pessoas, a extensão da tragédia chegou não só a Bento Rodrigues, mas chegou em mais 2 distritos, que é Gesteira e... Ai, o outro me deu um branco aqui agora. Esqueci, deixa eu ver. Está escrito ali? Acho que não. E aqui era a capela original, que era ela era do século de 1718, ela pegou fogo em 1840 e começaram a refazê-la com o que tinha nessa época, já um barroco, né, tardio, já era um rococó, essa capelinha. A cidadezinha de Bento Rodrigues, o altar-mor é maravilhoso, foi conseguido algumas peças. Quando houve a ruptura, uma empresa foi chamada para começar a recolher tudo para a gente conseguir reconstruir alguma coisa. Então, conseguiram algumas peças do altar-mor, isso depois da ruptura da barragem, mais nada. Ficou isso a cidade. Assim. Aqui, esse lago, é porque eles estão drenando a lama e está indo para lá a água dessa drenagem, do lado da capelinha. E o que restou da capelinha foi isso aqui, ó, esse muro, essa mureta. Aqui é um cemitério. Aqui dentro tem as campas ficaram. Aqui já estava, quando eu fui lá, já estava com essa cobertura que o Ministério Público obrigou que eles fizessem. As campas, onde eram enterradas as pessoas, já não enterravam há muitos anos, as campas de madeira, e lá atrás tem uma campa de mármore, que era da pessoa mais rica da cidade, certamente. Então, aqui era o cemitério interno, ali... Puxa vida, consigo. Bom, aqui foi os remanescentes recuperados, que é o altar-mor, né? As colunas do altar-mor, a pia batismal, e, por incrível que pareça, conseguiram resgatar São Bento, faltando só uma mão, né? Bom, para vocês verem a altura onde a lama chegou, lá em Gesteira, e Bento, em Paracatu, outro distrito é Paracatu. Até hoje eles vão lá e fazem os encontros entre vizinhos, porque eles estão morando em Mariana, em casas alugadas, cada um para um lado. Até hoje não se fez absolutamente nada. Nada, já se passaram... 2015 isso, né, gente? Então, a ideia foi... Aqui era a capelinha, aqui é a ruína que ficou, aqui é o cemitério. A ideia, então, foi, mais ou menos como a capela de Gogô, eu resolvi fazer um bunker de concreto, que se um dia acontecer a nova ruptura, o bunker não vai embora, de jeito nenhum. Então, eu fiz essa figura geométrica aqui, quer dizer, bem contundente, um bunker contundente mesmo, e dentro é como se você escavasse e você encontra o espaço original que um dia aconteceu lá. Vou mostrar melhor isso para vocês. Seria concreto, com lama, a gente chegou a fazer teste de cor, teste de resistência, e essa parte faltante aqui, eu estaria levando para ser construído em Gesteira e Paracatu, com pequenos museus, porque lá também foram recolhidas bastante material. Agora, dureza falar isso, mas como é bonito os remanescentes de uma tragédia. Os livros, as roupas, estão todas em Mariana, numa grande sala que tem ar-condicionado, mas, assim, é incrível, são peças parecendo, assim, coisas, são arte, é arte. E essas peças eu pensei em trazer para o museu aqui, seria um museu de memória. Então, aqui seria... na verdade, esse projeto não tem nem detalhe, o projeto é o detalhe, porque ela não tem janela, não tem vidro, não tem nada. As vedações são feitas com aquela tela de mineração parafusadas na parede externamente. Pronto, não tem luz, porque não vai ser usada à noite.
Aqui a parte posterior, essa escada teve que colocar por causa do problema do bombeiro, porque 45 metros é o máximo que pode percorrer. E aqui vocês podem ver que ainda na contraforma ainda aparece sutilmente o telhado da capela. Aqui dentro, isso daqui é uma testemunha. Gente, esse negócio não me obedece. Aqui, ó, uma testemunha que o Ministério Público mandou deixar, que já dissolveu, que era até a altura que o barro estava. Já dissolveu, porque não cuidaram nada. É uma forma só, quer dizer, uma forma, e não tem, toda essa estrutura aqui é pendurada aqui, nessa cobertura. Aqui são rasgos de luz. Mariana, é muito típico esse tipo de iluminação zenital, que é bem longa, quer dizer, tem um pequeno furo em cima do telhado, e o forro é bem baixo. Então, abre-se em trapézio, então a luz lava. Tem muitas escadas em Mariana que são iluminadas dessa forma. Então, aqui a fachada da igreja, da capelinha, ela fica solta aqui, bem próxima, mas não encosta em nenhum momento sobre essa base que é remanescente, é ruína. Aqui, onde é verde, é um cemitério mais novo do que esse. Nas campas não pode mais pisar, então eu fiz uma rampa que vem por aqui. Na verdade, eu brinco que é o Guggenheim Rural. É uma rampa que vem aqui, vai lá atrás, você passa pelo altar-mor, vem, depois pega aqui, sobe aqui, até chegar no coro, e aqui é um museu, um pequeno museu, com os reminiscentes. Aqui, os dois altares laterais, nós não encontramos ele é exatamente isso, ele é recortado em concreto. Nós não encontramos na pesquisa, na procura, não encontramos os santos daqui desses altares, então eu revesti aqui dentro os nichos de ouro. Aqui, o adro, né, a chegada, onde era o adro. Ali atrás. Deus. Bom, tudo bem. Ali atrás é onde tem aquela tela que eu falei para vocês. Outra visão. Aqui é a visão da ruína como quem tivesse do lado de fora daquela janela. O memorial. O acolhimento era um antigo adro. Então, a rampa começa aqui, ó, e vai subindo por trás. Não consigo mostrar, gente, nesse negócio. Até chegar no coro. As iluminações zenitais. Ali é o museu que vai subir em rampa. Aqui um corte. Aqui é o altar-mor. Com as peças, a gente chama de anastilose. Quando você tem uma peça original e coloca ela no mesmo lugar que ela esteve, a gente chama isso de anastilose. Esse aqui é a Filarmônica, eu vou mostrar rapidamente, porque já está tarde. Eu fiz a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, juntamente com Rafael Ianni e o arquiteto de acústicas, é Augusto Seno. É um projeto que foi feito num quarteirão, tem 14.400 metros quadrados, o terreno com uma casa tombada, onde foi a primeira prisão de Belo Horizonte. A sala tem 3 níveis de garagem, a sala assenta-se no solo, porque foi uma das exigências da acústica sônica, e todos os pilares que chegam, a sala está assentada num terreno natural, mas nos pilares tem as molas. Então, toda a estrutura é independente, não tem estrutura nenhuma além da sala, toda ela é separada, a estrutura dos apoios é separada da sala, que, por sinal, tem uma acústica incrível. Você já foi lá, Álvaro? Não?
Bom, a gente fez a parte toda de... A sala foi definida por eles, pela acústica e sônica. E todo o entorno, todos os apoios, todo o programa de necessidade, nós fizemos. E é engraçado porque a gente aprende muitíssimo, eu aprendi, porque uma sala de concerto você não começa pela arquitetura, você começa pelo maestro que vai exigir é impressionante. E aí chama a pessoa, ela faz a sala, ela dimensiona, depois leva para a Inglaterra, que só lá tem a pessoa que faz o teste acústico, computacional, e você vai mudando. A gente levou muito ferro aí, porque muitas vezes a gente estava com a planta pronta, ele ligava e falava, olha, temos que subir, porque é uma sala, ela é mistura de caixa de sapato com aquelas do platô, né? É uma mistura. Então, às vezes, você tem que subir 30 centímetros, 40, para uma rampa, tudo tem que ser acessível. Então, para arquiteto, subir 40 centímetros para uma rampa é uma loucura, uma dificuldade horrível. Então, nós tivemos que refazer 10 vezes esse projeto até chegar lá. Aqui é a casa tombada, ó, que transformamos na praça da alimentação, que até hoje não tem nada lá, não foi feito nada. Aí, para cada hall, são 1.600 pessoas, as cadeiras são acústicas, enfim, foi um projeto assim, incrível que eu participei, eu acho que valeu demais, aprendi demais com esse projeto. E hoje a orquestra, o vão de 38 metros da sala, ele foi vencido por essa treliça metálica de 3,5 metros de altura. Aqui já é o hall, o foyer, né? São 3 foyers, e essa capa vermelha teve que ser colocada porque não pode passar perto da sala, não pode ter hidráulica, não pode ter passar tubo de ar-condicionado. O ar-condicionado é muito superdimensionado, para o ar passar bem devagar, não fazer barulho, o ar sai do chão. E tem muita estrutura aí por trás, a gente teve que fazer essa casca, e chapa perfurada, definida pela acústica e sônica, e depois que a chapa chegou e começou a ser colocada, começou a dar muita mancha, ficou tudo manchado de preto. Eu não entendia, eu tirava a chapa, levava para o sol, queria pôr a culpa, né, no fabricante, não conseguia, porque a chapa estava perfeita. O resultado é por causa dos furinhos. Você ia andando e tinha ilusão de ótica, aí ficava tudo preto, tudo manchado, estava horrível. Aí eu falei para o maestro e para o presidente da orquestra, vou mandar pichar tudo, mandar um pichador vir aqui pichar tudo. Porque aí fica pichado e pronto. Eu falei assim, mas nem que você queira, não vai fazer. Aí eu chamei um grafiteiro e falei, Drim, pinta para mim uns pássaros vermelho no vermelho e põe assim umas nuvens mais escuras. São as surpresas que acontecem na vida profissional da gente, vivendo e aprendendo. É fazer do limão uma limonada. Aqui você está levantando a fachada, tem uma praça que interliga, porque esse prédio aqui à esquerda é a TV Minas, que também é estatal, e a Rádio Confidência também estatal. A orquestra não é do Estado, ela é acho que é uma fundação, interligada por essa grelha, né, metálica. E aí a iluminação é toda feita por cima, não tem poste, não tem nada, não tem iluminação de chão. E nós revestimos, como a sala era a joia desse projeto, e é muito cara, caríssima a sala ficou, porque era tudo importado, a gente revestiu tudo com quartzito, esse retalho de quartzito que nós ganhamos. Então, o prédio é revestido de quartzito, todo ele, quando não é vidro. Aí, no caso, é vidro branco, aí é o prédio da TV. Aqui é a parte de camarins, etc. Administração. Aqui é a insolação oeste. Aqui é o segundo foyer.
Aqui é o primeiro foyer, tem uma caixa de vidro onde tem os elevadores, a parte toda de ar-condicionado passa lá, é todo visível, elétrica, hidráulica, como se fosse as artérias do prédio. É tudo dentro dessa caixa, onde tem os elevadores. E aí, aquela conversa que eu gosto de fazer de iluminação, isso aí é com LED, né? Então, eles vão fazendo, isso é novembro, que fica novembro azul, Natal, a parada gay, no dia a dia. Enfim, não vou passar mais não, é isso, tá bom? Deu 7h30? Obrigada, gente. Eu falei que eu ia deixar para vocês irem fazendo as perguntas enquanto eu falava, mas eu não deixei, desculpa. Não deixei. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser criticar, quiser fazer o que quiser, vai ser legal. Obrigada. Oi, Jo, tudo bem? Oi. Você falou brevemente da experiência com a Pampulha e disse quanto foi importante. E aí eu queria ouvir mais de você, ainda nessa dimensão editorial, assim, e cultural, a importância e o cuidado que vocês tiveram de editar e mostrar seus trabalhos, fazendo, por exemplo, livros, outras publicações, como os jornais, as exposições. E, por exemplo, as edições são até bilíngues, o que pressupõe um público internacional, tinha toda a relação que vocês tinham com as bienais, etc. Então, se você puder contar isso um pouco melhor, agradeço. Não, tudo bem. Na verdade, a revista Pampulha foi a nossa abertura para o mundo, porque até então a gente ficava encurralado na Serra do Curral. Aí, quando nós saímos para outras capitais, outras cidades, com a revista, porque a gente mandava a revista, a gente editava, distribuía, botava no correio, tudo era a gente que fazia. Então, mandávamos para as IABs, para as escolas de arquitetura do Brasil, escolas de arquitetura internacionais, e teve assim um retorno incrível. Foi assim, realmente a revista Pampulha nos levou pelo mundo. Impressionante, aqueles 12 números suados, levou a arquitetura feita lá, porque as pessoas estavam acostumadas a ver a arquitetura paulista, a arquitetura carioca, mas de Minas e do Nordeste, ninguém sabia, né? Então, a gente publicava, claro, mais trabalhos, que a revista Pampulha não era só arquitetura, ela falava de arte, né? Os artistas mineiros, principalmente os mineiros, teve a Milka de Castro, teve o Benjamin, teve vários artistas que deram entrevistas. Lúcio Costa, a gente entrevistou, Oscar Niemeyer, publicava trabalho de colegas de Minas Gerais. Só que as pessoas não gostavam muito de publicar. Então, quando chegavam os projetos, a gente tinha que redesenhar numa escala pequena, para poder... Não existia computação, a gente desenhava tudo, mandava diminuir no xerox, depois copiava o papel vegetal por cima, com canetinha. Era um trabalho do cão. Mas foi muito importante para nós, porque rodou esse mundo. Nós saímos para as bienais, né, para a Bienal, nós vimos todas as bienais de Buenos Aires, que era o Glusper, né, que fazia, Bienal do Chile, do Peru, fomos até a Alemanha por causa dessa revista, e nós resolvemos, como não tinha muita publicação, a gente resolveu fazer os livros, né, porque aí os livros encaravam mais o nosso escritório, e não toda Minas Gerais, né? Então, a gente publicava quase todos os projetos que a gente fazia. Aí saíram 3 livros, aquele fininho de capa branca, que descola todo, o azul de capa mole e o outro de capa dura, que foi de 95, foi o último livro que nós fizemos, né? E foi muito bom também, porque levou muito da nossa arquitetura para outros lugares, e as pessoas passaram a conhecer, interessar,
Então, essas edições partiu muito do Eulo. O Eulo gostava disso. E o Silvio, quando juntou a gente, também o Silvio gostava muito, sabe? Ele era muito, muito rápido nessa coisa do desenho, nessa coisa da revista. Foi muito legal esse período, que difundiu muito o nosso trabalho, né? Respondi? Tá bom. Ninguém mais? Alguém levantou a mão? Não. Se não, encerramos. Desculpa. Não, se alguém quiser falar. Daqui a pouco eu caio aqui. Tá ligado, Binha? Tá. Jô, primeiro agradecer a sua fala. Eu queria compartilhar com todos que estão aqui que antes de você vir para São Paulo, você nos procurou a escola, e a Jô vai doar a coleção de revistas, algumas publicações que ela tem lá em BH. A gente vai fazer vai ter que ir até lá para ver exatamente, né, Jô, junto com você, o que você gostaria de compartilhar aqui com a nossa biblioteca, e para a gente vai ser uma grande honra e vai ser um enorme prazer poder acolher a tua coleção, que será muito bem cuidada aqui, a gente promete, na nossa biblioteca. E dizer, Jô, que é muito lindo ver o teu trabalho hoje, você aí em cima e a gente aqui, e você apresentar dessa forma, super, né? Você tinha 1h30 para apresentar toda uma vida, e é muito lindo quando a gente imagina, né? E aqui agora com jovens arquitetos, estudantes de arquitetura, que a vida, né? O trabalho de um arquiteto é o trabalho da vida, ou seja, cada trabalho que a gente faz é o tempo da fatura daquele projeto, mais o tempo de toda a nossa vida anterior àquele momento que nos possibilita fazer o trabalho. Então, espero que todos tenham podido aproveitar a tua aula, a tua fala, porque tem toda a vida. E quando você faz aquela capela, por exemplo, em Mariana, na realidade, em Bento Rodrigues. É bonito porque é como fosse toda a tua vida naquele projeto. A gente viu todos os projetos anteriores, naquele momento, como você imagina redesenhar algo que não existe mais, mas a hora que vamos dizer, aquele mistério da caixa que não diz nada, quando você entra naquele espaço, efetivamente, tudo aquilo faz sentido. É um projeto muito potente. Então, é muito bonito a forma pela qual você faz a apresentação dos projetos hoje, e dizer também que o isolamento, né, quando a gente pensa Minas, o isolamento, as Gerais, a gente fala, nossa, a música de Minas é maravilhosa, a dança que se faz em Minas é maravilhosa, a arte que se produz em Minas é incrível. E a arquitetura não está fora disso. E para nós que não somos de Minas, eu acho que é muito importante a construção dessas pontes. E nós, assim como vocês construíram e nós construímos juntos com vocês as pontes, os relacionamentos, o não isolamento, eu acho que cabe a cada um de nós. Isso é uma lição que você deixa aqui também hoje, eu agradeço, que isolar, ou seja, é bonito a palavra isolar, né? Quando a gente pensa em italiano, a isola, né? Sermos ilhas não interessa para nenhum de nós. É muito mais bonito quando todos estamos juntos e viramos um continente, e nesse sentido podemos imaginar coisas mais interessantes. Eu ia falar auspiciosas, talvez fosse uma palavra meio fresca aqui. Mas eu queria agradecer e perguntar, dessas revistas que você vai doar para a gente, vai ter umas pampulhinhas? Vai. Ah, então tá bom. Era só isso, era só essa pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, eu queria enrolar um pouco. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário antes? Eu posso fazer. A gente vai ter que ir lá buscar.
Quer falar? Fala, depois eu falo. Por favor. Acho que eu vou me arrepender se não perguntar. Oi, Jô. Acho que a gente teve contato ali Sim. antes da palestra, mas eu fiquei pensando nisso depois e pensei em perguntar se a gente, nossa turma aqui, que está aqui em cima, a gente é do primeiro ano, e teria alguma coisa que você poderia talvez aconselhar, ou alguma coisa que você poderia falar para a gente que poderia nos ajudar nessa caminhada? Bom, eu acho o seguinte: estudar, Muito, estudar, né? ler até, porque é estudar, você entendeu? E você sempre está desenvolvendo seu trabalho através de pesquisas, conhecer, viajar, tudo que é bom, né? Com bastante astral, com muita alegria, porque todo projeto é um filhote novo que você tem, né? Aí você faz a gestação dele, aí constrói, depois toma conta, aí fica com ódio quando ele fica descaracterizado, nunca mais passa na rua. Então, eu acho que a arquitetura é uma coisa assim, uma profissão incrível, porque ela abrange todas as áreas, né? Sim, Então, é muito importante você estar sempre atualizando, estudando, dedicar muita dedicação, né? sim. Então, assim, não sei o que mais que pode ser. Ganhar dinheiro é difícil, mas projetar dá muita alegria, tá? Sim, sim. Era isso, muito obrigada, viu? Finalizou? Vamos, eu só quero te falar uma coisa também, Ah, tá. assim, para eles, na verdade, que você, que eu fiquei pensando aqui também. Primeiro te agradecer, né? Muito, muito, muito. Foi muito bacana. Mas que eu queria pedir assim, ou falar assim, você apresentou aqui essa trajetória, como o Álvaro falou, tão bonito, né? O trabalho é a vida. E que você teve muitas mudanças e que são marcos, assim, e que não deve ser simples de se reinventar. Não deve ser nada fácil. E, ao mesmo tempo, isso parece doce nessa fala, nessa forma como você apresenta. E imagino que isso não seja nada simples, nem muito fácil. É muito rica assim, a experiência de vocês lá no meio desse país, que num determinado momento do Brasil muito duro, de repressão imensa, né, quando vocês estavam na escola, um momento só de fechamentos, assim, e que vocês tratavam e estavam fazendo essas invenções, buscando essas aberturas, então, com muita liberdade, que eu acho que essa é uma grande virtude, e sobretudo nesse momento de cerceamento das liberdades. E aí vocês, aí um pouco só para até contar para eles, mas que vocês com tanto, nesse momento, né, tão repressor, você contou que você abriu um escritório no meio da faculdade, enquanto você era estudante, e parece que esse escritório, vocês faziam festas incríveis, e um dia ele foi fechado pela polícia. E depois, de novo, junto com ela, uma festa de 3 dias que não acabava nunca mais, e a polícia foi lá e fechou. Nesse começo dos anos 70. E ela assim. afundou. É incrível isso tudo, porque é resistente. A gente tinha muita resistência, mas foi bom, porque era a época da ditadura, né? E a gente tinha muita coisa muita vontade de fazer. Então, o Yellow foi para nós um estágio gigantesco que a gente fazia, porque nós trabalhávamos com todos os arquitetos, que eram arquitetos bons, né? Era o Cuno, era o Humberto Serpa, a gente detalhou coisas para o Humberto Serpa, para o Ello, para tanta gente, e nós aprendemos demais. Apanhamos muito, né, de físico, que a gente não sabia direito, ainda era desenho à mão,
aquela loucura de papel vegetal, virar a noite detalhando, e fazíamos festas homéricas. Na verdade, a nossa passagem pela escola e a nossa passagem do Yellow foi uma época, assim, durante a repressão, que é famoso sexo, droga e rock and roll. Era tudo de bom, você entendeu? A gente trabalhava muito, a gente festejava muito, tudo era motivo de festejar, e a gente trabalhava demais, demais. E isso ensinou muito a gente ao longo da vida, né? Ser resistente, é a resistência, né? E até hoje eu sou um pouco resistente. Assim, eu sempre, quando ela morreu, eu falei, meu Deus, agora vou ter que trabalhar mais solitária. Eu estou mais solitária, claro, porque eu antes discutia projeto com ele. Hoje eu tenho, né, eu trabalho, posso trabalhar equipe, posso trabalhar solitária também, não tem problema. Eu não escolho muito, depende do projeto. Mas só tem horas que você precisa do olhar do terceiro, do quarto, né? E às vezes eu não tenho. Então eu criei a seguinte metodologia. Quando eu estou trabalhando sozinha, e eu não sei parar, não sei se está bom, se está ruim, se está uma porcaria, se está ótimo, na hora aí eu fico esperando. Se der taquicardia, está na hora de parar. É físico. O corpo avisa, você entendeu? É uma tática que eu criei. E, claro, quando eu pego um projeto muito grande, eu faço equipe. Mas muitas vezes eu estou trabalhando sozinha e não tem a crítica. Será que está bom? Será que está na hora de trocar, mudar? Né? Então, assim, são experiências. Eu agora quero viver de experiências. Já falei que eu não quero nem presente, só quero experiências. Muito bom. Muito lindo. Muito bom, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada muito obrigada a vocês, tá, pelo convite.